Salve galera, beleza? Estamos começando aqui então mais um gameplay do Boy e hoje eu vou trazer para vocês aqui o que é o Destrave RGH e o Destrave LT 3.0 ou LTU, tanto faz, no Xbox 360. A primeira coisa que eu vou informar aqui é que este vídeo na verdade é uma aula que estará no curso de Xbox 360 e PlayStation 3, manutenção completa desses dois videogames, ensinamento de Destrave e tudo mais. Hoje ainda não foi lançado. Mas, se você já estiver vendo esse vídeo aí, o curso já estiver lançado, de toda forma, o link dos meus cursos de manutenção de videogame está aí na descrição do vídeo. Para vocês entenderem então, o Destrave LT e o Destrave RGH são destraves diferentes. O Destrave LT é um destrave do drive do videogame, o leitor lá de CDs e DVDs. Já o Destrave RGH, ele é um destrave que destrava a placa do videogame. Então o que acontece? As portas USB ali e tudo mais ficam todas aptas a receber coisas diferentes do que a placa original receberia. Eu decidi fazer esse vídeo porque tem muita gente lá no meu TikTok e no meu Instagram perguntando qual é a diferença dos dois destraves, uma vez que eu vivo postando lá que eu fiz destravamento RGH, coloquei jogos pro HD ou pendrive e a pessoa fica perguntando por que isso dá certo, já que o Xbox não aceita jogo pirata por pendrive ou HD. Como eu estava dizendo, o Destrave LT, ele é um destrave que deixa você colocar os jogos em disco que não são originais. Então a única forma de você colocar jogos piratas no seu Xbox 360 LT é através do disco. Você nunca vai conseguir colocar um jogo pirata no pendrive ou no HD interno ou externo, tanto faz, sem ter um destrave RGH. E o Destrave RGH é um destrave que deixa você colocar um outro sistema operacional no seu videogame, que a gente chama de Dash, e assim a gente abre a Freestyle ou a Aurora, ao invés de abrir a tela normal do Xbox 360. E aí com isso, esse sistema operacional novo consegue ler outros tipos de sistema de arquivos para pendrive ou porta USB aí no caso, né? Então aí a gente consegue colocar jogos piratas ali e tudo mais, e quem abre o jogo pra gente, quem lê o arquivo que a gente colocou lá do jogo pirata, é a Freestyle ou a Aurora. Só que só tem como colocar Freestyle, Aurora e tudo mais, fazer alterações aí no seu Xbox, se ele tiver o Destrave RGH. Só que o Destrave RGH não lê disco pirata, porque ele destrava apenas a placa e o sistema. Se eu tiver só o Destrave RGH, eu só consigo abrir jogo pirata que tiver em HD ou pendrive lá no videogame. O disco só vai continuar rodando original. E o Destrave LT é um destrave que destrava o drive pra gente colocar disco pirata nele. Com ele a gente não consegue ler jogos por pendrive ou HD, colocando lá como se fosse na versão do RGH. Ele só vai ler disco pirata. E se nós tivermos os dois destraves, a gente vai conseguir colocar o disco pirata e também colocar jogos piratas no pendrive ou no HD. E uma coisa muito legal que a Freestyle e a Aurora fazem, que são sistemas operacionais diferentes aí para o RGH, ele copia um disco que você tiver colocado no videogame para o HD ou pendrive que você tiver colocado nele. Ou seja, se você ainda tem o Destrave LT também, você não precisa mais copiar só um jogo original. Você pode pegar um jogo pirata de um amigo seu, colocar o disco lá no videogame, mandar o Destrave RGH copiar para o HD, a Freestyle faz isso, e depois que você copia isso, você pega o jogo, devolve para o seu amigo e você já tem o jogo instalado no seu videogame. O Destrave LT 3.0 ou LTU é esse destrave aqui, ó, com esta placa. Por isso que o pessoal fica perguntando por que os destraves são tão caros. Porque para destravar um videogame, você tem que trocar a placa do drive dele por uma placa que aceite ser desbloqueada. E essa placa que é a parte cara do destrave. Então a gente tem que colocar essa placa lá no seu drive, tirar a original dele e pôr essa. Aí a gente tem que instalar uma plaquinha de coleta de dados da sua placa do videogame para o computador, e a gente faz a alteração das informações dessa placa nova aqui para as informações iguais às que estão no drive original do videogame. Então tudo que estava naquela placa lá vem para essa, só que essa daqui aceita ler o jogo pirata, aquela não. Já no caso do RGH, a gente tem que colocar um chip como esse daqui, tem várias marcas e modelos, mas esse daqui também faz a mesma coisa. A gente instala isso aqui na placa mãe do videogame, lá na placa mesmo do aparelho. Cada pontinho de solda desse daqui, ó, é um fio que vai para um local da placa diferente, que ele coleta as informações, e aí ele recebe essas informações aqui pra gente poder destravar o sistema operacional do videogame, e dessa forma conseguir rodar a Freestyle e a Aurora. Explicada então a diferença dos dois destraves, você pode ter os dois, você não precisa trocar um pelo outro. Muita gente pergunta, boy, eu tenho o LT e quero pôr o RGH, como que eu faço para trocar? Não precisa, você pode ter os dois. A única coisa é que os dois custam em torno aí, no Brasil inteiro, né, numa média de R$200. Aqui, o Destrave LT sai R$249 e o Destrave RGH sai R$210. Né? Então se você quisesse fazer os dois destraves aí, por mais que eu te desse um descontinho, de toda forma você ia pagar aí uns R$400 a R$450 no máximo. Outra pergunta que me fazem muito aí no TikTok e também no Insta é como que eu sei se meu videogame já tem o Destrave RGH
ou não? Porque hoje em dia o mercado de usado está rodando muito rápido e às vezes você comprou um videogame que já estava destravado até RGH e não sabia. Por que eu tô falando isso? Porque acabei de mostrar pra vocês que o destrave RGH é um chip. E vocês já ouviram falar de videogames no Xbox 360 aí que parou de funcionar e para ele voltar a funcionar ele foi chipado. E como ele é chipado, ele não acessa mais a internet. Realmente, o RGH te proíbe de acessar a internet para qualquer coisa. A única coisa que vai funcionar a internet ali é ou para você jogar online num servidor pirata, de jogos piratas, né? Ou para você baixar as capas dos jogos, para na hora que você tá passando a sua coleção de jogos lá, aparecer as capinhas deles. Então ele só acessa a internet para isso. Então a internet no videogame, para você acessar a live, para você baixar aplicativo e etc, quero colocar Netflix, não tem jeito mais, com RGH não tem. E aí a galera fala, o Xbox é chipado, porque ele tem um RGH lá. Então às vezes você tem um RGH no seu videogame e nem sabe, porque num conserto já foi feito, ou porque um antigo dono já fez. Então é muito simples, para você testar se o seu videogame já tem RGH ou não, você simplesmente vai desligar seu videogame e com ele desligado aí, você vai ligar ele pelo botão de ejetar disco. Não aperta nada no controle, não aperta o power do videogame, você vai direto no eject. Aí ele vai abrir a bandejinha e vai iniciar o videogame. Se ele abrir uma tela azul igual essa que você está vendo agora, com um monte de escrito em branco aí, é porque ele tem RGH. Essa daí é a tela de informações sobre o destrave RGH, beleza? Não precisa se assustar, não tem como mudar nada do que está escrito aí, é só para você ler as informações do destrave mesmo. Agora, se você apertar o eject para ligar o videogame, do jeito que eu mostrei aí no vídeo agora, e o videogame abrir normal, naquela tela inicial, com os botõezinhos verdes ou com a seleção de avatar, é porque seu videogame não tem o RGH. Então aí você precisaria fazer caso você queira aproveitar das funções de colocar jogos por pendrive e sair se beneficiando aí com jogos muito mais baratos ou então até sem pagar se você souber copiar um jogo da internet para colocar no seu HD. Espero que essa dúvida tenha sido bem esclarecida aí para vocês, já que lá no TikTok fazer em vídeos de 15 a 30 segundos é bem difícil. Então aqui eu tentei deixar o máximo de informações de uma vez só, e aí quando alguém me perguntar isso lá, eu já mando o link desse vídeo para vocês. É até por isso que eu não vou deixar essa aula só lá no curso, eu vou deixar essa aula pública porque eu acho que é muito interessante as pessoas entenderem o que é isso. Ficou com alguma dúvida aí? Deixa aí nos comentários e não esquece de deixar seu like. Tamo junto, valeu, falou!